Olá, eu sou Rodrigo Machado Corrêa e hoje, 9 de abril de 2020, vamos falar sobre o que o empresário precisa saber até agora sobre a pandemia, principalmente em relação à legislação vigente até o momento. Eu separei 20 perguntas sobre o tema, perguntas que selecionei com base nas dúvidas de nossos clientes e do questionamento de várias pessoas nas redes sociais. Aqui temos as perguntas selecionadas e a ideia é responder todas elas para esclarecermos o máximo de dúvida possível. Vamos lá. A primeira. A empresa pode diminuir a jornada de trabalho e o salário? Pode. Neste momento atual, a legislação permite que ela diminua a jornada de trabalho e o salário. Essa diminuição ela precisa obedecer critérios, ou seja, a redução pode ser de 25%, 50% e 70%. Ela precisa obedecer essas porcentagens de diminuição, de jornada e de trabalho. Eu não posso diminuir só o salário, eu preciso diminuir a jornada e o salário. Questão 2. As empresas podem dispensar os funcionários sem remuneração, sem que haja demissão? É possível. Isso se chama suspensão temporária do contrato de trabalho, previsto na medida provisória 936, onde a empresa vai suspender o contrato de trabalho por até 60 dias e vai deixar de fazer o pagamento do salário. Essa pessoa terá direito a um benefício, conhecido atualmente como BEP, para ter a remuneração nesse período máximo de 60 dias. Questão 3. É necessário acordo coletivo de trabalho para aplicar a redução ou suspensão? A medida provisória 936 trabalha com as duas hipóteses. Ela tanto trabalha com acordo coletivo de trabalho, como com a hipótese do acordo individual de trabalho. O acordo individual de trabalho, em tese, ele só pode ser feito para pessoas que ganhem até 3 salários mínimos ou pessoas com curso superior que ganhem até 2 tetos de referência do INSS, o que seria aproximadamente R$12 mil. Fora desse padrão, somente por acordo coletivo de trabalho. Mas aqui a gente precisa salientar que o Supremo Tribunal Federal, no dia 6, ele determinou que o acordo individual de trabalho precisa ser referendado pelo sindicato. Ou seja, a MP trazia a hipótese de o acordo individual de trabalho por si só já possuir todos os efeitos. Bastava eu só comunicar em 10 dias para o sindicato e estava ok. A decisão do STF agora, que vai ainda ser julgada no plenário, mas que já tem eficácia, determina que precisa haver concordância do sindicato sob pena de que o acordo individual de trabalho não tenha a eficácia jurídica necessária. Questão 4. O funcionário pode se recusar a aceitar a redução ou a suspensão? No acordo coletivo de trabalho, como independe da vontade do funcionário, porque a negociação é com o sindicato, ele não se manifesta. Agora, no acordo individual de trabalho, como ele precisa ser negociado, ele precisa ser encaminhado o acordo com até 48 horas de antecedência ao funcionário para que ele tenha ciência, analise e decida ou não se vai aderir ao acordo individual de trabalho, ele pode sim se recusar. Questão 5. A pandemia impede demissões? O estado de emergência não impede que haja demissões. Então, voltando à questão 4, se ele se recusa, o empregador pode fazer a demissão? Pode. Uma demissão sem justa causa, pagando todos os direitos que o funcionário possua, mas o empregador pode efetuar a demissão. 6. Se aplica a todos os funcionários as regras de redução e suspensão? Se aplica. As regras de suspensão e de redução se aplicam a todos os funcionários, ok? Da empresa, independentemente do tamanho da empresa. A única observância aqui é que essas regras não se aplicam a funcionários públicos, pois a medida provisória 936 foi expressa em excluir a aplicação dela a funcionários públicos. 7. As medidas adotadas pela MP 936 valem para negócios de todos os portes? Valem. Valem para negócios de todos os portes, mas há uma observação aqui. Empresas que faturam acima de 4.800.000 por ano, se optar
optarem pela suspensão, essa suspensão, a empresa precisa arcar com 30% do valor do salário em relação à suspensão. Os outros 70% é arcado através do BEP e 30% é arcado pela empresa, mas isso só para empresas que faturam acima de 4 milhões e 800 por ano. Questão 8. Eu posso adotar a suspensão e a redução para equipes diferentes no mesmo negócio? Posso. Eu posso, por exemplo, para um setor aplicar a redução, para outro setor aplicar a suspensão. Ou eu posso ainda, para um setor, não aplicar nenhum dos dois, e para outro setor escolher a suspensão ou a redução. E mais, eu posso inclusive iniciar com a redução e depois passar para a suspensão. Só precisamos aqui observar o prazo de 90 dias estabelecido pela legislação. Questão 9. O empregado que tiver a redução ou a suspensão tem algum tipo de estabilidade? Sim, ele possui. Enquanto ele estiver com o contrato suspenso ou com o contrato de redução, ele está em instabilidade. Eu não posso demiti-lo. Depois que ele retornar ao trabalho, ele terá essa estabilidade pelo mesmo período em que ele ficou em suspensão ou que ele ficou em redução. A redução é no máximo de 90 dias. Então, se ele ficou em redução de 90 dias, a estabilidade será de 90 dias. A suspensão é no máximo de 60 dias. Se ele teve a suspensão por 60 dias, a estabilidade será de 60 dias. Questão 10. Se eu suspender o contrato, é possível interromper o pagamento do plano de saúde, do vale alimentação, auxílio creche ou vale transporte? Não é possível. Todos os benefícios que o empregado tinha precisam ser mantidos pelo empregador. Eu entendo que no caso de suspensão do contrato de trabalho, que é aquele em que ele não vai mais exercer as suas atividades, o vale transporte seria dispensado. Mas a medida provisória ela não entra nessa questão, ela não é específica nisso, só menciona de forma geral que todos os benefícios devem ser mantidos, mas eu entendo que o vale transporte ele não se sustenta diante da suspensão do contrato de trabalho. Questão 11. O funcionário pode decidir trabalhar em casa e se recusar a ir à empresa? Em regra, não. O local de prestação do trabalho, da atividade, é de escolha do empregador. Não pode, em regra, o funcionário se recusar. Questão 12. Posso fazer controle de jornada no caso de home office? Pode. Pode fazer o controle de jornada no caso de home office, inclusive pode depois, conforme o caso, estabelecer compensação ou não no banco de horas. 13. Posso obrigar o funcionário a tirar férias mesmo que ele não queira? Posso. O funcionário, ele pode ser obrigado a tirar as férias neste momento. Eu preciso só comunicá-lo com 48 horas de antecedência das férias. O pagamento das férias será feito até o 5º dia útil do mês subsequente, ok? E 1/3 de férias pode ser feito até a data do 13º salário. 14. Se o empregado estiver no emprego há menos de um ano, as férias podem ser antecipadas? Podem. As férias aqui podem ser antecipadas, a medida provisória possibilita a antecipação de férias. Questão 15. Posso conceder férias coletivas? Posso. A CLT ela prevê que as férias coletivas possam ser concedidas desde que tu comunique o sindicato com 15 dias de antecedência. Aqui, em decorrência do estado de emergência, nós precisamos comunicar o sindicato com 48 horas de antecedência, comunicando, pode haver as férias coletivas. 16. Posso deixar os funcionários em casa sem trabalhar e depois compensar as horas? Posso. Pode haver a compensação de horas posterior.
essa compensação de horas posterior será no máximo de 18 meses e ele poderá, o funcionário, compensar até 2 horas diárias e não pode haver aqui, não pode haver a ultrapassagem de 10 horas de trabalho, somada à jornada normal e mais as duas horas compensadas. 17. Posso exigir de meu funcionário que use máscara e luva que eu forneci? Pode, perfeitamente. Desde que o empregador forneça os materiais, a luva e a máscara, pode sim exigir que o funcionário utilize os mesmos. A recusa do funcionário pode ser interpretada também, claro que preenchendo os requisitos legais, como justa causa. Demissão por justa causa. 18. Posso exigir que o funcionário faça o exame caso possua sintomas? Essa é uma discussão complexa. Eu entendo que não. Que cabe ao empregador aqui encaminhar ele para a equipe médica, e aí pode sim determinar que ele vai à equipe médica, mas a decisão de fazer o exame ou não é da equipe médica. Há pessoas estudiosos do direito do trabalho que divergem dessa opinião, que em decorrência da questão de pandemia seria possível exigir que ele fizesse o exame. Eu, por questão de segurança, entendo que o melhor procedimento seria de encaminhar ele para a equipe médica e que a decisão fosse da equipe médica. Questão 19. Qual o procedimento se eu confirmar que o funcionário está infectado? Afastamento imediato. Os primeiros 15 dias de afastamento é de responsabilidade do empregador. Após esses 15 dias, o empregado entra no regime geral de previdência, de responsabilidade do INSS e não mais do empregador. Questão 20. Posso ser processado se meu funcionário contrair o vírus no ambiente de trabalho? Outra questão complexa. Se o funcionário conseguir comprovar que ele contraiu o vírus no ambiente do trabalho e que esse ambiente do trabalho que foi lesivo, que foi prejudicial, decorre de negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, culpa do empregador, é possível a discussão, é possível que tenhamos processos de responsabilização do empregador neste caso. Mas é uma matéria complexa. Essas foram as 20 perguntas que nós separamos para discutir e responder rapidamente. O vídeo ainda ficou um pouco longo. Se você tiver mais perguntas, nos encaminhe. Faremos, se for o caso, um outro vídeo a respeito de outros tópicos nesse momento. Espero que as nossas respostas tenham sido úteis e até a próxima.